Meu irmão Jason e eu nos mudamos para o Colorado há vários anos. Ambos queríamos morar perto das montanhas, mas nenhum de nós podia pagar sozinho, então dividimos o aluguel de uma casa na cidade nos subúrbios, bem nos arredores de Denver. Isso funcionou perfeitamente, pois estávamos apenas a 10 a 15 minutos de uma grande cadeia de montanhas. Uma coisa que devo mencionar sobre essas trilhas de caminhada e acampamento próximas é que elas são bastante movimentadas. É tão acessível para todos ao redor e para os turistas que, quase o tempo todo, é difícil encontrar solidão. Por causa disso, meu irmão e eu decidimos planejar uma viagem de mochila de 3 dias que nos afastaria da multidão de pessoas, e esperançosamente, nos daria um pouco de paz e sossego. Confiei nele para traçar nosso percurso e algumas semanas depois dirigimos até a trilha. Quando chegamos, só havia um outro carro estacionado lá. Era um SUV antigo coberto de poeira, parecendo que passou por uma estrada difícil. Vendo que provavelmente apenas uma outra pessoa estava fazendo essa trilha, entramos com uma atitude positiva. O primeiro dia de mochila foi uma caminhada de 8 milhas. A maior parte do terreno era realmente plano até chegarmos aos últimos 2 quilômetros, onde começamos a subir o lado da montanha. Foi bastante cansativo, mas Jason prometeu que o acampamento valeria a pena, e ele estava certo. Cerca de 3/4 do caminho até a montanha, havia uma pequena área plana bem na encosta, com vista para todo o vale. Era deslumbrante, especialmente com o sol começando a se pôr. Depois de apreciar a vista, começamos a montar nossas barracas e reunimos alguns gravetos e pedras para fazer uma fogueira. Uma vez que o fogo estava aceso, nos sentamos e apenas conversamos. Nem mesmo tenho ideia de quanto tempo ficamos conversando, pelo menos umas 2 horas ou algo assim, quando ambos ouvimos algo vindo da trilha. Instantaneamente ficamos em silêncio, ouvindo enquanto os passos começavam a se aproximar da nossa direção. 1 minuto depois, um homem saiu da escuridão e entrou na luz fraca vinda da nossa fogueira. Ele não estava usando uma lanterna de cabeça, o que todo caminhante e acampador sabe que é absolutamente necessário quando há a possibilidade de estar na escuridão. Enquanto ele se aproximava, acho que tanto Jason quanto eu sabíamos que algo estava errado. Ele tinha um sorriso no rosto assim que se aproximou do fogo. "Você precisa de alguma coisa?" Jason perguntou, levantando-se. O homem olhou para Jason e depois para mim, mantendo o sorriso enquanto começava a se explicar. Ele disse que era um guarda florestal e estava seguindo nossa trilha por um tempo. Disse que esta seção estava fechada para a temporada e não poderíamos estar ali. Algo estava realmente errado, porém, porque sabíamos que esse parque estava aberto e até tínhamos obtido permissões do estado no dia anterior para acampar ali. Também sabíamos que os guardas florestais não estariam aqui no meio de uma trilha de montanha à noite. Mas se ele não era quem dizia ser, então o que ele estava fazendo ali? Pude ver que a mente de Jason também estava a mil, enquanto ambos olhávamos para o homem e começávamos a fazer perguntas. Mas ele nos cortou rapidamente. "Vocês dois precisam sair comigo agora mesmo. Arrumem suas coisas e me sigam. Vou levá-los de volta à trilha." Ficamos ali em silêncio por um momento, absorvendo o que ele acabará de dizer e percebendo que algo estava muito errado. O homem ainda ficou perto do fogo com aquele mesmo sorriso assustador no rosto. "Não, vamos ficar aqui", Jason disse. O homem olhou para ele novamente e depois para mim, mantendo aquele mesmo sorriso sinistro enquanto simplesmente virava as costas e se afastava. Aterrorizados, ficamos sem falar por alguns minutos, apenas ouvindo para garantir que ele não voltasse. Então pegamos mais gravetos secos e reacendemos o fogo. Nenhum de nós dormiu. Ficamos acordados a noite toda, às vezes ouvindo o que pensávamos ser passos novamente, mas nunca vimos o homem. Quando o sol nasceu, arrumamos nossas coisas e saímos, encurtando nossa viagem e refazendo o caminho de volta ao nosso carro. Quando voltamos, aquele mesmo SUV empoeirado ainda estava lá, o que nos fez ambos questionar se aquele caminhante havia encontrado o mesmo homem que nós e o que aconteceu com ele. Notificamos a polícia, mas no final não descobrimos nada com isso.
Não havia dúvida de que o homem estava mentindo sobre ser um guarda florestal, mas o fato de ele ter tentado nos levar para a floresta no meio da noite significa que provavelmente estava tentando algo horrível. O que era, nós não sabemos, mas parece que o outro caminhante pode ter sido infeliz o suficiente para descobrir. Eu costumava acampar o tempo todo com alguns dos meus amigos da faculdade, mas depois que nos formamos, nunca conseguíamos encontrar tempo. Os horários de todos eram diferentes, então acabei indo sozinho. Havia um camping que costumávamos frequentar muito, então joguei pelo seguro e fui para o mesmo lugar. Era um pouco longe e não muito fácil de chegar, mas era por isso que eu gostava. Ninguém nunca estaria lá porque havia muitas opções mais fáceis por perto para acampar. Conhecendo a rota, cheguei lá sem problemas e montei todas as minhas coisas. Não muito depois, um homem apareceu. Ele parecia qualquer outro caminhante, mas só tinha uma mochila pequena, então definitivamente sem barraca ou equipamento de câmbio. A única coisa que me fez questionar por que ele estava ali era que não era um local muito cênico ou algo assim. Era um lugar agradável para acampar porque era uma área aberta com árvores ao redor, mas se você não está acampando, não haveria motivo para fazer toda a caminhada até aqui. Não pensei muito sobre isso na época porque o homem parecia normal o suficiente. Talvez ele só quisesse um lugar tranquilo para relaxar um pouco. Fiquei perto da minha barraca e o homem ficou do outro lado do acampamento. Por volta das 6 horas, saí da minha barraca para cozinhar minha comida e foi por volta desse horário que vi o homem finalmente sair. Achei um pouco tarde para estar voltando, porque estaria completamente escuro em menos de 1 hora e a caminhada provavelmente era de 3 horas. Além disso, eu estava apenas feliz por estar sozinho. Agora, fervi um pouco de água com o meu fogareiro pequeno e fiz uma das minhas refeições liofilizadas. Depois, voltei perto da minha barraca e me sentei. O sol estava quase indo embora, então eu trouxe uma lanterna pequena e a pendurei no lado da barraca enquanto ficava do lado de fora e absorvia a atmosfera. De repente, me dei conta de que estava sozinho lá fora e que normalmente, neste momento, todos nós nos reuniríamos e conversaríamos ao redor de uma fogueira. Mas sozinho, eu realmente não tinha nada para fazer. Depois de um tempo, desliguei a lanterna e fui para dentro da minha barraca, deitando-me e me preparando para a noite. Em algum momento no meio da noite, acordei com o som de passos próximos. Quando abri os olhos, estava completamente escuro e eu não tinha ideia de quanto tempo tinha dormido, mas os passos se aproximavam cada vez mais até pararem do outro lado do acampamento. Depois de alguns segundos, tateei em busca da minha lanterna e a liguei, então abri o zíper da barraca e olhei para fora. A uns 20 metros da minha barraca, havia a forma de um homem em pé bem onde eu havia visto o cara de antes, e pelo que pude perceber, era provavelmente a mesma pessoa. Mas ele estava apenas parado lá, sem fazer nada. Já era tarde o suficiente na noite para que isso fosse imediatamente perturbador, independentemente do contexto, e tendo ligado minha lanterna, ele definitivamente me viu. "Você está bem?", chamei por ele. Esperei alguns segundos, mas ele não mostrou sinais de me reconhecer. Nem consegui dizer em que direção ele estava olhando, mas ele estava ou de costas para mim ou diretamente para mim, e nem sei qual maneira era mais perturbadora. Peguei minha faca de bolso da minha mochila e fiz a única coisa que podia fazer, que era ficar sentado ali e esperar. Os 15 minutos mais inquietantes da minha vida passaram enquanto olhava para esse homem parado ali e mal se movendo, antes de repentinamente se virar e sair na mesma direção que tinha ido antes. E eu pude ver pelo jeito que ele se movia quando virava que estava de frente para mim. Então, todo esse tempo que ele esteve lá, ele apenas ficou me encarando. Senti um arrepio percorrer meu corpo enquanto os passos do homem ficavam mais e mais silenciosos, desaparecendo ao longe. Não sabia mais o que fazer além de ficar acordado no caso de ele voltar, e até onde sei, ele nunca voltou. Saí de manhã e voltei em segurança, mas desde então não tenho ido mais acampar.
Não sei o que aquele homem estava fazendo, mas não há mundo em que isso não fosse extremamente perturbador. Talvez eu o tenha assustado ao acordar e observá-lo para garantir que ele não fizesse nada, mas só de pensar nisso me aterroriza. Se eu não tivesse acordado naquela noite. Eu estava acampando no interior, perto de onde morava. Não sou muito de fazer trilhas, então nunca percorro mais do que 1 milha ou 2. Esta estava um pouco mais de 1 milha do acampamento até o início da trilha, onde meu carro estava estacionado. Passei o final de semana acampando perto do lago e planejava ficar mais 2 noites. No terceiro dia, passei a manhã voltando para o meu caminhão, pegando minha vara de pesca e algum alimento extra, e depois voltei para o acampamento. Pensei em tentar a sorte na pesca enquanto tinha tempo. Quando voltei ao acampamento, no entanto, havia outra barraca montada. Estava mais adiante, na beira do lago, e não vi ninguém por lá inicialmente. Não me importei muito, mas então me veio à mente que não tinha visto ninguém na única trilha que levava a essa parte do lago. Por outro lado, poderia haver algum outro caminho que eu simplesmente não conhecia. De qualquer forma, armei minha vara de pesca e comecei a pescar. A cada 20 minutos, eu olhava para a barraca ao lado do lago, mas durante as 3 horas em que estive lá, não vi ninguém. Quando o sol começou a se pôr, arrumei minha vara de pesca e voltei para minha barraca. Comi e peguei alguns gravetos para a fogueira, depois esperei escurecer um pouco antes de acendê-la. Assim que fiz isso, vi a sombra de alguém se mover na floresta à minha frente. Estavam a uma distância suficiente para a luz não alcançá-los, então depois daquela rápida visão, tudo o que pude ver foi a escuridão total. Supus que era a pessoa da barraca lá embaixo, provavelmente juntando gravetos para uma fogueira. Foi estranho que, logo quando acendi minha fogueira, eles estavam bem do lado de fora do meu acampamento, mas escolhi não pensar muito nisso. Recostei-me na minha cadeira e relaxei, olhando para o fogo, o céu e o lago. Era tão tranquilizador que quase queria adormecer na cadeira. Mas, apenas meia hora depois, olhei além do fogo e vi várias figuras vindo da floresta. Quando se aproximaram, contei 4 homens vindo direto para o meu acampamento. Muitas coisas passaram pela minha cabeça, mas tentei suprimir qualquer sentimento nervoso e esperava que fosse apenas um grupo de acampamento próximo precisando de ajuda ou algo assim. Quando entraram na luz, pude ver que todos tinham entre 30 e 40 anos e estavam sérios. Quando estavam a poucos metros de mim e ainda estavam caminhando, levantei-me da minha cadeira e comecei a perguntar nervosamente o que eles precisavam. Nenhum deles respondeu, apenas continuaram a andar em minha direção. 2 deles foram para trás de mim, indo diretamente para a minha barraca, enquanto os outros 2 me empurravam para o lado. Não havia dúvida do que estava acontecendo agora, mas eu sabia que revidar só pioraria as coisas. Assisti aos 2 homens começarem a vasculhar minhas coisas, enquanto os outros 2 continuavam a me empurrar para mais longe. Tentei dizer qualquer coisa que pudesse, mas os homens tinham um vazio nos olhos que mostrava que eles não se importavam nem um pouco. Eu me dizia em minha cabeça para apenas ficar calmo e deixá-los levar o que quisessem, mas os 2 homens continuavam a me empurrar cada vez mais para longe do acampamento e da luz. Depois de 1 minuto, mal conseguia ver para onde estávamos indo e não conseguia ouvir nada além de nossos passos na floresta silenciosa. Então, paramos. Virei-me para encará-los, e enquanto estávamos na escuridão entre as árvores, todos os meus medos vieram de uma vez só. Um deles alcançou algo e instantaneamente comecei a correr. Tudo o que conseguia ouvir eram meus passos batendo nas folhas e na grama enquanto me afastava. Ainda tinha uma noção geral de direção, então tentei voltar para a trilha. Quando o fiz, segui direto para o meu caminhão e, pelo que pude perceber, ninguém me seguiu. Relatei o caso à polícia, mas no final, quase todas as minhas coisas foram roubadas e não restou nenhum vestígio para ajudar a descobrir quem eram.
O que eles estavam me arrastando para fazer na floresta é provavelmente óbvio, então acho que tive muita sorte de ter saído com vida. Isso aconteceu cerca de 2 anos atrás. Eu estava fazendo uma longa caminhada na floresta, uma atividade que eu faço com frequência, especialmente no verão. Naquele dia, saí cedo. A rota que normalmente faço é em uma grande área de mata com muitos caminhos diferentes que te levam mais e mais fundo. Especificamente desta vez, decidi fazer uma pequena mudança na minha rotina usual. Decidi descer um barranco para caminhar ao lado de um rio. Você conseguia vislumbrá-lo se estivesse em um ponto mais alto no caminho, mas na maior parte do tempo você só conseguia ouvi-lo. Também era muito mais remoto em comparação com os outros caminhos. Eu já estava há 3 horas fora de casa neste ponto. Eu tinha um livro, comida e bebida, e um kit de primeiros socorros na minha mochila. Eu tinha caminhado longe e continuei explorando a área. No entanto, não pude deixar de me sentir desconfortável. Tentei ignorar, mas era intenso. Normalmente, sou uma pessoa tranquila ao ar livre, na natureza, mas esse sentimento que eu tinha continuava me fazendo olhar para trás, até o ponto em que eu não estava mais relaxado. Conforme eu avançava mais na floresta, a solidão se tornava inquietante. Eu pensei que estava apenas me assustando e tentei não me deixar levar por isso. Foi quando uma figura encapuzada com luvas saiu correndo na minha frente. Eu pulei instantaneamente e me senti extremamente alarmado. A figura estava com uma máscara de corvo, como uma máscara de médico da peste. Eu queria correr e tudo dentro de mim estava me dizendo para correr, mas por alguma razão, eu realmente queria parecer que não estava incomodado e que a figura não tinha causado muita reação. Então, eu disse meio sem jeito, ok, boa tentativa. Vou continuar meu caminho agora. A figura não disse nada. Em vez disso, começou a inclinar a cabeça enquanto eu contornava e continuava pelo caminho. Estava apenas parada lá, me observando. Eu estava extremamente arrepiado. Depois que passei por ela, continuei caminhando, me sentindo abalado, mas tentando não mostrar. Eu estava nervoso para olhar para trás, mas eventualmente o fiz. A figura sinistra estava parada no mesmo lugar, ainda me observando se afastar. Ele, ou possivelmente ela, me deu um aceno, mas não um amigável, apenas sinistro. Eu não sei realmente como explicar, mas foi devagar e ameaçador. Nesse ponto, eu estava estúpido o suficiente. Eu me sentia longe o suficiente da figura, então mostrei o dedo do meio, uma escolha que instantaneamente me arrependi. A figura, que estava parada e acenando, começou a correr na minha direção de forma totalmente descontrolada. Neste ponto, não esperei mais e corri para longe dali. A figura estava fazendo barulhos intensos, altos e quase demoníacos enquanto me perseguia. Honestamente, pensei que fosse morrer, mas tudo acabou quando consegui fugir desse louco e chegar a uma trilha aberta, onde me reencontrei com corredores e donos de cachorros. Eu estava nervoso, mas ainda muito feliz por ver outras pessoas. Tentei fazer o máximo possível delas cientes do que aconteceu, e toda a situação foi relatada. Cheguei em casa em segurança pegando um ônibus para a cidade. Eles eram raros naquele lado do condado, mas consegui, felizmente. Me senti sortudo, mas realmente distante e desconfortável. A área foi investigada pela polícia, mas estava tão fundo na floresta que não sei até que ponto eles foram. Até agora, nada foi relatado desde então, e ninguém nem nada foi encontrado. Agora evito essa área e não planejo ir muito longe do caminho batido sozinho novamente. Ainda penso nessa experiência. Ainda está vívida na minha mente e absolutamente aterrorizante para mim. Aconteceu há anos, quando eu tinha 21 anos.
Naquela época, eu era amigo próximo de um cara chamado Jack, que conheci no ensino médio. Ambos nós crescemos com uma paixão pelo ar livre, então achamos que seria divertido fazer uma viagem de mochila de uma semana juntos nas florestas da Califórnia. Já tínhamos feito isso uma vez antes e eu realmente tinha gostado. Lembro-me de estar ansioso por isso. Toda a viagem começou bem, mas isso só durou até a segunda noite. Estava começando a escurecer e Jack e eu estávamos montando nossas barracas para a noite quando começamos a ouvir o som distante de folhas sendo pisoteadas por vários pares de passos. Estávamos bem no meio da floresta, mas encontrar outros campistas não era completamente incomum, apenas um pouco raro, eu diria. Eventualmente, 3 caras entraram em nossa vista. Eles não pareciam realmente campistas, não tinham mochilas ou nada assim. Eu achei meio estranho andar pela floresta tão tarde, mas não dei muita importância. Eles nos cumprimentaram de forma meio amigável, e nós respondemos da mesma forma. Eles então nos perguntaram se estávamos acampando. Confirmamos, o que era óbvio, já que estávamos no processo de montar nossas barracas e o resto de nossas coisas estava todas espalhadas. Nós dissemos o sim e perguntamos se isso era um problema. Queríamos ter certeza de que não estávamos em propriedade privada de alguém ou, sabe, em um lugar onde não deveríamos estar. Eles responderam dizendo que não e simplesmente foram embora. Todo o encontro foi estranho, mas Jack não achou. Ele apontou que eles provavelmente eram apenas caçadores na área, já que todos eles estavam armados, algo que eu mesmo não notei. Avançamos algumas horas e Jack e eu estávamos agora dormindo em nossas respectivas barracas. Foi por volta desse horário que acordei com o som de gritos, como várias vozes gritando ao longe. Gritei para Jack para ver se ele estava acordado. Ele estava tão confuso quanto eu. Eram 2 horas da manhã quando isso aconteceu. Nossa conversa foi então interrompida por vários tiros. Honestamente, pareciam estar se aproximando. Perguntei a Jack se ele achava que essas pessoas eram apenas caçadores. Ele respondeu dizendo, não, cara, não há como eles estarem caçando. Acho que deveríamos ir. Meu coração começou a acelerar, agora percebendo a realidade da situação em que estávamos. Nós dois abrimos nossas barracas, pegamos apenas o essencial e começamos a nos mover rapidamente para o oeste. Avançamos talvez por meia hora antes de parar, os gritos e os tiros agora eram mal audíveis, embora fossem persistentes, continuando intermitentemente até o nascer do sol. A noite toda, basicamente ficamos sentados lá, ambos acordados por uma mistura de medo e adrenalina. Quando o sol finalmente nasceu, discutimos o que fazer em seguida. Decidimos esperar até o meio-dia antes de voltar para o acampamento. O plano era então fazer rapidamente as malas de todas as nossas coisas e fazer a trilha de volta para os nossos carros, encurtando nossa viagem em 5 dias. Avançamos conscientemente em direção ao acampamento quando chegamos, o local que encontramos era nada menos que horrível. Nosso acampamento havia sido completamente saqueado. Quase todas as nossas coisas estavam danificadas, o que era milhares de dólares em equipamentos, estamos falando. Mas o mais perturbador eram os buracos de bala nas nossas barracas. Você não precisa ser muito inteligente para concluir que essas pessoas tentaram realmente nos matar. Apoiando ainda mais essa teoria é o fato de que nada foi realmente roubado do nosso acampamento, tudo foi apenas danificado. No entanto, quanto a quem fez isso, não sabemos. As únicas pessoas que realmente podemos suspeitar são os 3 que se aproximaram de nós enquanto estávamos montando nossas barracas. Mas isso levanta a questão, por quê? Por que eles fariam isso? Toda a experiência nos deixou com mais perguntas do que respostas. Nada sobre isso faz muito sentido, mas sei que me sinto sortudo por estar vivo. No final, acabamos rapidamente recuperando todo o equipamento que pudemos e fizemos a trilha de volta para os nossos carros. Hoje em dia, não acampo tanto quanto costumava.
Tenho 25 anos e desde jovem sempre gostei de fazer trilhas. Eu sei que para a maioria das pessoas não é tão atraente, mas por onde moro é bastante fácil se envolver. Não é preciso ir muito longe para uma vista cênica deslumbrante. Tento encontrar uma nova trilha para percorrer a cada fim de semana. Geralmente, faço as trilhas sozinho, então sempre carrego uma faca na minha mochila para me proteger da vida selvagem, caso necessário. Embora, em todos os meus anos de trilha, nunca tenha precisado usá-la de verdade. Na verdade, nunca me deparei com nenhuma situação perigosa durante minhas caminhadas. Pelo menos, até alguns dias atrás. Eu estava dirigindo para uma trilha de caminhada densamente arborizada a qual nunca tinha ido antes. Normalmente, faço as caminhadas à tarde, e isso aconteceu na época do ano em que os dias estavam começando a ficar mais curtos. Em outras palavras, o sol estava se pondo cada vez mais cedo a cada dia. Este era um detalhe importante que eu havia completamente esquecido antes de sair. Só depois de começar a dirigir para o lugar percebi que estaria completamente escuro lá fora antes mesmo de conseguir terminar minha caminhada. Uma decisão que ainda me arrependo de tomar é decidir fazer a caminhada mesmo assim. Senti um mau pressentimento assim que comecei. Avançando algumas horas e eu já estava a cerca de 85% do percurso que escolhi. Nesse ponto, estava quase completamente escuro. Eu tinha uma lanterna, mas ainda assim, quero dizer, toda a cena era bastante assustadora. Esta parte da trilha estava no meio da floresta, tão densa de árvores que a luz da lua mal conseguia encontrar seu caminho através delas. Não me entenda mal, a paisagem é linda durante o dia, mas sozinho à noite, é perturbador. Foi então que vi uma luz adiante na trilha. Assim que iluminei minha lanterna naquela direção, ela se apagou imediatamente. Eu não sabia o que era, mas não podia exatamente voltar. Então, fui praticamente forçado a ir diretamente para onde ela estava. No fundo da minha mente, eu sabia que as chances de ser outro caminhante no escuro eram mínimas. Eventualmente, cheguei onde a luz vinha. Não havia ninguém, e em vez disso, havia uma grande bolsa de viagem no chão. Comecei a vasculhar as árvores com minha lanterna. Foi então que um homem grande, provavelmente com 6,5 metros, saiu de trás de uma das árvores. Meu corpo congelou completamente. Lá estava eu, como um servo nos faróis, iluminando o sujeito. Então, lentamente, ele revelou um facão de trás das costas. Ao ver isso, comecei a correr pela minha vida pela trilha em direção ao meu carro. Olhei para trás e o cara estava me perseguindo. Deixei minha mochila cair para poder correr mais rápido. Quando finalmente cheguei a uma clareira na floresta e consegui ver meu carro ainda correndo, peguei minhas chaves do bolso e o destranquei. Entrei, tranquei as portas e liguei o motor em menos de 5 segundos. No entanto, o cara ainda estava atrás de mim e conseguiu cortar completamente um dos meus pneus traseiros antes que eu pudesse sair dirigindo. Dirigi com um pneu quase completamente vazio pelos próximos 5 quilômetros até minha casa. Assim que entrei na minha garagem, liguei para a polícia e relatei o homem, embora não tenha ideia se ele foi encontrado. Francamente, não sei se a polícia realmente o procurou. Uma parte de mim quer voltar para recuperar minha mochila, que contém centenas de dólares em equipamentos, mas não consigo me obrigar a fazer isso. Além disso, não há garantia de que ainda esteja lá, pelo que sei, o cara voltou e a pegou. Ainda não sei o que encontrei naquela noite. Esta foi, de longe, a experiência mais assustadora que já tive e a mais próxima que já estive da morte.